E você repete: eu sou o principal. Amém? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos orar. Pai, mais uma vez glorificamos o Teu nome, Senhor. Exaltamos o Senhor por tudo que o Senhor está fazendo. Exaltamos o Senhor, ó Pai querido, por esse propósito, por esse projeto que veio do céu para a terra. Exaltamos o Senhor porque o Senhor tem levantado os seus a fim de fazer a sua obra e conforme a Tua palavra nos direciona. O Senhor, ó Deus, que tem sustentado a Tua igreja, e glorificamos o Teu nome por este culto racional no Teu altar. Continue a falar conosco como o Senhor tem falado através dos louvores. Que o Senhor venha a falar no coração dos meus irmãos, no meu coração, através da Tua palavra. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Te assenta adorando a Jesus, porque Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eis o maior propósito da igreja. O maior direcionamento do Senhor para a igreja: gerar almas, gerar salvação, levar a palavra de salvação, levar essa palavra que o Senhor Deus colocou para que Cristo viesse a trazer e continuar gerando. Nosso irmão Paulo, ele escreve a Timóteo, e todas as vezes que eu vejo Paulo escrevendo, todas as vezes que eu vejo Paulo anunciando a palavra, o meu coração se alegra. Se alegra porque o propósito que o Senhor Jesus, Ele veio a operar, o maior de todos, é gerar vidas, é resgatar vidas. E Jesus, Ele veio em um período onde Israel estava totalmente voltado as costas para o Senhor. Jesus, Ele veio em um período onde Roma estava reinando, o governo estava totalmente contrário aos preceitos do Senhor. E mesmo assim, nós vamos ver o Senhor usando João evangelista, João Batista, como uma palavra profética, dizendo: arrependei-vos. Essa era a mensagem de João, que Deus levantou em um momento caótico, que Deus levantou em um momento onde o povo já não queria mais ouvir a palavra do Senhor e os preceitos dos costumes judaicos estavam totalmente largados. Os sacerdócios já não faziam conforme as escrituras. O governo já estava entrelaçado com Roma. O caráter de um povo que louvava o nome do Senhor já estava corrompido. E quem disse que Deus precisa de muita gente? Quem disse que Deus precisa de uma grande multidão para poder virar o cativeiro? Quem disse? Quem disse que Deus precisa de todo mundo aqui para fazer o que Ele tem para fazer? Deus precisa de um. Deus precisa de um que tenha um coração quebrantado e tenha coragem de ir na contramão dos demais. Deus precisa de um que tenha coragem de falar aquilo que o Senhor falar ao seu coração, independente do que as outras pessoas vão dizer. Se o sacerdócio estava corrompido em Israel, Deus levanta o profeta, o sacerdote, o eleito João. E ele vai trazer uma palavra que muita gente diz que é dura de ouvir. Mas você não vai ver João ministrar só para ele e as cadeiras. Você vai ver João ministrando uma palavra dura e as pessoas indo até o deserto atrás dele para ouvir esta palavra. Você vai ver as pessoas querendo ouvir essa mensagem verdadeira. Você vai ver as pessoas querendo encontrar João para tirar algumas dúvidas. E as dúvidas que eles tiravam com João era: João, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? O que eu devo fazer para ter uma vida santa diante do Senhor? E a resposta era direta e simples: se você mente, para de mentir. Se você adultera, para de adulterar. Se você cobra altos impostos injustos, cobra o justo. Se tem duas capas, divida um com seu irmão. João ensinava uma palavra simples, uma palavra que provocava arrependimento, uma palavra que provocava confronto, uma palavra que provocava mudança de vida. A mensagem que Jesus veio trazer logo após João, que cumpriu o seu ministério,
É uma mensagem que acompanha o propósito que João está trazendo. Porque o profeta Isaías disse que João Batista viria para poder preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele veio tirar as pedras, ele veio limpar o caminho para o Rei dos Reis chegar. E todas as vezes que a gente vê João pregando, eu ouço alguns irmãos dizendo que João é bravo, que a mensagem dele é dura, que não é fácil ouvir uma mensagem como algumas que João prega. Mas você vai ver que João, ele fala para os irmãos em geral: arrependei-vos, porque quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. Mas quando ele ia pregar para fariseus, quando ele ia pregar para escribas, quando ele ia falar para sacerdote, pessoas que dominavam a palavra e conhecia bem, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, arrependei-vos, raça de víbora. João Batista, ele não anunciava dessa forma para quem não conhecia, ele anunciava dessa forma para quem conhecia e usava de engano das escrituras diante da nação, diante do povo. Mas ele ministrava a palavra todas as vezes, palavra de salvação, palavra de arrependimento. E essa é a mensagem da cruz. Quando Jesus vem anunciar, ele vem anunciando dizendo: o reino dos céus já chegou, o reino dos céus está aqui. E nosso irmão Paulo vai dizer que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas paz, amor e gozo no Espírito. O reino dos céus que Jesus está dizendo já chegou. E depois de muito tempo Jesus pregando, eu me pego os discípulos perguntando a Jesus no capítulo 1, no versículo de número 6 de Atos dos Apóstolos, ele dizendo, versículo 6 e 7, quando vai restaurar o poder a Israel? Quando vai acontecer com Israel neste tempo o que aconteceu com os hebreus, quando Moisés, ele trouxe a libertação das garras de Faraó? Quando vai acontecer a restauração de Israel? Da mesma maneira que Esdras e Neemias fez, tirando o povo da Babilônia. Aí Jesus vai responder para eles: não vos compete saber o tempo, as estações que o Senhor guardou para o seu próprio poder, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Oh, glória a Deus! E ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Por que o nosso irmão João pregava com tanta veemência e autoridade? Por que este moço tinha tanta certeza daquilo que estava falando e ele tinha o coração voltado, totalmente diferente da grande maioria? Por que Jesus não repreende João ao levar o sacrifício no altar? Por que Jesus não repreende João quando ele prega? E o único que olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos homens, que tira o pecado do mundo. João Batista, ele tem uma mensagem direta e uma mensagem poderosa. Por que ele tem essa mensagem? Porque no ventre da sua mãe, esse moço já é cheio do Espírito Santo de Deus. Esse moço é movido pelo poder do Espírito Santo. E quando Maria chega na casa de Isabel, já gestante, e cumprimenta Isabel, Isabel vai dizer: o que faz a mãe do meu Senhor aqui? E nesse exato momento, a unção do Espírito Santo que está na vida de Maria, gerando a Jesus Cristo de Nazaré, ele agora impulsiona com poder a vida de João, que está no ventre de Isabel. E aquele moço é cheio do poder. E Jesus mais tarde vai dizer assim: nascido de mulher, não existe maior do que João Batista. Ele é maior do que todos, mas tem um porém: no reino dos céus, o menor é maior do que João. Porque Jesus está dizendo que João é o maior? Porque este moço tem tanta importância, sendo que alguns vão dizer que João, o seu ministério deve ter durado cerca de 6 meses a 1 ano. Você não vai encontrar João orando e o paralítico andar. Você não vai encontrar João orando e o cego enxergar. Você vai encontrar João anunciando a verdade e anunciando o pecado diante da multidão. Você vai ver João sendo um homem que provoca revolta no coração de Herodes e Herodias. Você vai ver João provocando a sua própria morte em anunciar a verdade, em anunciar a palavra. Você não vai ver este moço sendo aplaudido pela multidão.
você vai ver João Batista sendo preso, trancafiado na cadeia, e o pagamento dele, a sua cabeça em um prato, em uma bandeja de prata. O salário dele, a sua cabeça arrancada. Esse foi o salário de João. Esse foi o pagamento dele para anunciar a verdade, o evangelho. Esse mesmo evangelho que muita gente hoje quer acabar com avião, dinheiro, sucesso, fama, riquezas. Esse mesmo evangelho que nós trupicamos, machucamos o pé e falamos que Deus não é conosco. Esse mesmo evangelho que somos dizimistas e ofertantes, e se faltar alguma coisa, nós queremos colocar Deus no canto da parede e dizer: que coisa é essa? A sua palavra diz que o Senhor vai prover. É esse mesmo evangelho que Paulo vai dizer que passou fome, nudez, necessidade, perseguições, naufrágio, coisas deram errado, pessoas morreram. É esse mesmo evangelho que João está pregando. É o evangelho que nós estamos anunciando aqui. É um evangelho que nós estamos pregando aqui essa noite. O mesmo Senhor que João está anunciando lá atrás, é o mesmo Senhor que nós estamos louvando aqui esta noite, e nós concordamos que Ele é o único digno de receber glória, louvor e adoração. É o mesmo Deus que nós estamos louvando aqui, e nosso Deus, Ele é atemporal. O nosso Deus, Ele está aqui, é o mesmo Senhor que estava lá. O mesmo trono, o mesmo ser, o mesmo poder, com a mesma autoridade, com o mesmo domínio. Ele é o mesmo e não mudou. Aleluia! O Senhor, Ele não mudou. Aí alguém vai dizer: mas a igreja não é a mesma, irmão. Naquela época o povo não estava fazendo conforme a palavra. Naquele tempo o povo não queria ouvir a verdade. Deus não falava há 400 anos antes de João Batista nascer. O povo não ouvia profecia, não tinha profetas, o templo já estava corrompido, a arca da aliança não existia, a adoração era uma adoração manca, com ofertas cegas, com qualquer ovelha, qualquer tipo de coisa. O povo já estava com o coração endurecido, mas Deus sempre vai ter alguém para anunciar a tua verdade, independente do tempo que estejamos vivendo. Deus sempre vai ter alguém na contramão da maioria. Não te engane quando você estiver indo e todo mundo indo atrás. Não te engane quando você estiver sendo levado pela correnteza, pela naturalidade. Crente nada na correnteza da contramão. Crente sobe quando todo mundo está descendo. Crente fala não quando todo mundo está dizendo sim. Crente fala sim quando a maioria está dizendo não. Entenda, nós não somos a grande maioria. Não fique alegre com o Ibope quando diz que o cristianismo é a maior religião do mundo. Não fique alegre quando colocam no papel que existem milhares e milhões de crentes no mundo, porque nunca serão a maioria. Onde tem dois, vai um. Onde tem 10, 5 são prudentes e 5 não. Não te engane com a massa gritando. Não te engane com a multidão concordando. Não se engane. E não tire a sua responsabilidade, colocando a responsabilidade no outro. Se está todo mundo fazendo diferente, se está todo mundo fazendo o contrário da palavra, faça você aquilo que está escrito na palavra. Se você está achando que a igreja não é mais a mesma, seja você o mesmo. Se você está achando que a igreja não está orando, ore você. Se você está achando que os irmãos não estão pregando, pregue você. Se você está achando que a maioria não está indo na vigília, vá na vigília você. Afinal de contas, intimidade se busca ao Senhor, e quando se busca, se encontra. E a salvação, ela é individual. Pode nascer gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Na hora da conta, cada um vai dar a sua. Nós somos indivíduos e não somos formados em série. Não fica colocando a sua responsabilidade no outro. Você pode mudar todo o cenário, se o seu coração estiver disposto e a sua vida pautada nesta verdade. Oh, glória a Deus. Jesus anuncia o reino de Deus e Jesus anuncia a salvação. Irmãos, eu fico maravilhado
Todas as vezes que Jesus cura alguém, Jesus é tremendo. Jesus chega e resolve o problema. Pode estar endemoniado há 18 anos. Imagina uma irmã entrando no culto e saindo do culto, com demônio e saindo com demônio. Entra com demônio e sai com ele. E o culto está acontecendo. A Bíblia fala que ela ia na sinagoga há 18 anos, cheio de demônio na costela, na carcunda. Ela não andava direito, porque tinha demônios pesando as suas costas. E ela vinha no culto e ia embora. E era crente. Vinha no culto e ia embora. Quando Jesus chegou, o negócio mudou. Porque aonde Jesus chega, os demônios não reinam. Aonde Jesus chega, pode estar enraizado há muito tempo, vai sair com raiz e tudo. Mas qual é a minha preocupação? Que a mesma palavra estava sendo pregada. O ritual do culto estava acontecendo. O padrão religioso estava acontecendo. As pedras estavam matando os adúlteros. As pessoas que entravam não podiam ter defeito no corpo. Os cultos estavam acontecendo naturalmente e demônios participando junto com os irmãos. Demônios assentando no mesmo lugar que os irmãos. E aí? Vai assentar com o demônio ou vai mandar ele embora? Vai cultuar com o demônio ou vai adorar Jesus de Nazaré? Fala alguma coisa aí, irmão, para mim continuar. Glória a Deus. Nós estamos falando de uma mocidade que tem muita força. Nós estamos falando de um povo que Deus separou para fazer a diferença. Nós estamos falando de um tempo que essa mocidade consegue ficar 3 horas de joelho, sair daqui, evangelizar, ir para o monte, acordar de manhã e ir para a escola bíblica dominical. Nós estamos falando de um tempo onde você precisa ser gasto e deixar ser gasto pela obra do Eterno de Israel. Nós estamos falando de um tempo que nós não temos tempo para ficar aí olhando para muitas coisas. Está na hora de nos comportarmos como quem vai morar no céu. Está na hora de nos comportarmos com quem não negocia o nosso caráter, quem não negocia esta palavra, que quem não negocia os nossos princípios, e vamos adorar ao Senhor. E adora esse Deus que está aqui nesta casa, porque Jesus escolheu você para fazer uma grande diferença. Glória a Deus, aleluia. Jesus chegou e os demônios foram embora. Jesus chegava, quem era cego deixava de ser. Se cresce no Cristo que estava ali e que não estava revelado à grande maioria, se cresce que Jesus teria o poder, como aquele moço que estava à beira do tanque, e Jesus disse: você crê? Ele disse: quem é o Filho do Homem para que eu possa crer? Ele não sabia quem era. E quando Jesus disse: é esse que está falando, então eu creio, então receba, e pronto, foi assim. A intimidade com Deus não precisa de muita coisa, precisa de seriedade e verdade. E as coisas vão acontecer, mas para o Senhor transformar as nossas vidas, é necessário sermos confrontados. Porque Jesus, irmãos, Ele traz a cura do corpo, a fim de chegar na alma. Jesus, Ele traz sinais para que todos saibam que Ele tem poder no céu e na terra, e o inferno lhe obedece. Mas o foco principal de Jesus não é salvar os olhos de ninguém, nem o corpo de ninguém. O principal foco de Jesus é salvar a alma. O principal foco de Jesus é transformar de dentro para fora. Jesus até debate um momento teológico com alguém. E o maior diálogo que Jesus tem é com a mulher samaritana. O maior diálogo que Jesus vai ter é com ela. No João capítulo 4. Ela vai conversando com Jesus. E quando Jesus entra no âmago da alma, o que ela faz? Ela veste a roupa da religiosidade. Jesus diz assim: traga o seu esposo. Ela diz: me fala onde adorar. No monte ou no templo? Você não vai escapar. Você não vai correr. Nem no monte, nem no templo. Não é lugar que faz o adorador. Porque ela está falando de um sistema histórico e teológico.
Ela é samaritana. Está rejeitando o judeu. Os irmãos lembram da divisão das tribos? 10 tribos para um lado, reino do norte, 2 tribos para o outro, reino do sul. Ali há uma divisão. Reino do sul fica o templo, reino do norte a água. Reino do sul, aonde há o centro da adoração. Reino do norte, aonde tem a água, o monte. Reino do sul tem o templo, reino do norte tem o monte, tem a água. E ela vai dizer, qual que é maior? O nosso pai Jacó, ele que furou esse poço, e nosso lado tem água. E vocês falam que é no templo, lá em cima que é adoração. Deus vai dizer, não. A água que você vai beber aí agora, amanhã você vai ter que voltar e beber de novo. Vai ter um propósito para mudar a sua vida. Porque através da sua vida, a vida de muita gente vai ser transformada. É isso que a gente tem que entender. Jesus alcança a gente para a gente alcançar mais alguém. Através da sua vida impactada aqui, outras vidas serão impactadas. Então faz o seguinte, deixa eu te dar uma água, porque a água que eu lhe der, você tomará e nunca mais terá sede. Jesus agora confronta sobre a relação dela. Ela diz que Jesus é o profeta. Jesus traz a verdadeira adoração e ela entra dizendo, eu encontrei o Cristo, eu encontrei Jesus que traz salvação, eu encontrei Ele que veio para transformar a vida. Jesus estava passando, mas depois de salvar a samaritana, ele ficou naquela região e salvou almas, salvou vidas. Te faço uma pergunta e você responde para você. Quantas vidas a sua vida está levando a Cristo? Quantas vidas o seu comportamento cristão está levando a Cristo? Porque o evangelho funciona assim. Você prega com palavras para aqueles que são de longe e prega com a sua vida para aqueles que são de perto. Você anuncia com palavras para quem você não vive junto, não vive perto, não tem um relacionamento mais estreito. E para quem você vive próximo, tem um relacionamento estreito, você anuncia sem palavras. Você anuncia com seu comportamento de quem vai morar no céu. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que às vezes eu tenho me dá uma coceira, uma giriza, uma preguiça de discutir sobre questão de uso e costume na igreja. Os irmãos, os pastores principalmente, eu bato continência para pastor, sério. Pastor Merinda, eu amo aquele homem. Bato continência para pastor. Porque é bom, irmão, é bom demais. Vim pregar e ir embora. Pastor fica na igreja, resolve os mesmos problemas com as mesmas pessoas, os mesmos pecados, sabe aquelas coisas? Aí quando discute questão de uso e costume, parece uma coisa assim, não, o pastor está querendo cuidar da minha roupa, o pastor está querendo cuidar... Não é. Porque a pessoa lá na sua casa que não é crente e vê você saindo com uma roupa para a igreja, ela sabe que você está saindo, está indo para a igreja. Essa agora está indo para a igreja. Aí quando você não vai para a igreja e veste outro tipo de roupa, ela fala, não é a mesma pessoa. Ela não está indo para a igreja, ela está indo para outro lugar. Porque quando ela vai para a igreja, o comportamento dela é essa. Quando ela vai para outro lugar, o comportamento dela é diferente. Então, meus irmãos, uso e costume é coisa para crente. Não é coisa para assembleiano. Não é coisa para pentecostal. É coisa para crente. É coisa para servo do Senhor. É coisa de pessoas que tiveram um encontro com Deus aqui dentro e está fluindo dentro dele, é de dentro para fora. Um rio de água viva, para que através da sua vida, o evangelho seja ministrado para os de perto. Com seu comportamento de crente salvo, seja ministrado para os de perto. E tem muita gente, que tem pessoas não salvas perto, que não querem vir para a igreja. Pelo comportamento de alguém que diz ser salvo e não é. Nós estamos falando aqui de salvação. E Deus conta com você para salvar outras pessoas. Deus conta conosco para restaurar outras pessoas. Te digo mais, os campos já estão brancos. O problema, desde quando Jesus anunciou o evangelho, nunca foi a quantidade de almas que não querem.
Jesus sempre pediu para orar, para que o Senhor pudesse enviar obreiros, porque sempre teve muito trabalho, sempre teve muita gente para ganhar. Um dia desses eu estava entrando numa farmácia na Araújo, e um jovem me perguntou se eu podia dar para ele dinheiro. Eu falei, dinheiro eu não te dou, você vai usar droga. Ele falou, então compra para mim uma caixa de bombom para eu vender. Eu falei, não vou também, que você vai vender para comprar droga. Ele disse, então me dá um lanche, um biscoito. Eu falei, você vai comer? Ele falou, vou comer. Comprei para ele um biscoito e uma Coca-Cola. Quando eu cheguei, ele falou comigo assim, você é crente? Eu falei, sou crente, servo do Senhor. Ele falou, rapaz, que coisa linda, seu olho, seu rosto está diferente. Eu falei, glória a Deus por isso. Ele falou assim, a Bíblia diz que não entrarão nos céus os mentirosos. Eu falei assim, os beberrões também não. Ele assustou e disse, os beberrões não? Eu falei, não, porque você está destruindo o templo do Espírito Santo. E ele disse, dessa eu não sabia. Eu falei, se você não sabia, porque você está apontando pessoas que não vão entrar, que você está se colocando fora. Então está na hora de você se consertar com Cristo Jesus. Não foi eu que abordei ele, foi ele que me abordou. Tem muita gente clamando para ouvir o Evangelho. O que está faltando é quem fale do Evangelho. Está faltando é quem anuncia esta palavra, porque os campos já estão preparados há anos, e o problema sempre foi quantos trabalhadores serão erguidos para colher esses campos que estão prontos para a colheita. Às vezes na sua casa já tem alguém querendo aceitar Jesus há muito tempo, às vezes o seu vizinho já quer levantar a mão há muito tempo. Você precisa anunciar a palavra, quer seja com a palavra anunciada, com palavras, quer seja com o seu comportamento. Nosso irmão João pregava, anunciava e Jesus continuou o propósito. Só que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ele veio como uma semente. Jesus ele veio como homem. E como homem, irmão, ele não conseguiria pregar o evangelho para todo mundo. Mas ele morreu, e morreu como uma semente plantada, com o sangue que remiu o pecado dos homens. Agora Jesus, ele fala com os discípulos que estão com ele há 40 dias depois da sua ressurreição, ou próximo de 40 dias, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E esses discípulos só entrarão no propósito de fato e de direito depois que eles são cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E depois agora que eles são cheios, o mesmo homem que nega Jesus, que corre para salvar a sua vida, que não quer encontrar Jesus porque negou Jesus, é o mesmo homem que toma a palavra dizendo, não tem ninguém bêbado aqui, não tem ninguém embriagado aqui a hora desse dia, nós estamos aqui em um propósito, e propósito esse que o Senhor Deus nos deu uma promessa. No livro de Joel diz que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, e não importa, quem é servo recebe, quem é mulher recebe, quem é velho recebe, quem é homem recebe, quem é serva recebe, sobre todo aqueles que nele crê, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Estamos aqui para isso, porque Jesus de Nazaré, que morreu no Calvário, ressuscitou o terceiro dia, ele nos fez essa promessa. Quando Pedro faz o apelo, quase 3.000 almas levantam as mãos e são restauradas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No outro dia ele vai para a oração, e na oração ele ora para alguém dizendo, prata não tenho e ouro também não tenho. Não precisa ter dinheiro para ter unção, não precisa ter ouro para ter intimidade, não precisa andar de carro para você ser cheio de Deus, não espera a porta abrir financeiramente para você dobrar o joelho e o céu descer. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa, Jesus Cristo de Nazaré, e o que eu tenho eu divido, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O moço que não adorava no templo há muito tempo, ele entra saltando, glorificando, exaltando, e quando Pedro e João entram atrás, está todo mundo boquiaberto. Com o quê? Com o milagre das pernas, com o milagre do corpo. Pedro vai olhar para eles e dizer, não vem olhar para mim com este olho, porque não foi eu que fiz isso, quem fez isso foi Jesus, a quem vocês crucificaram no Calvário, mas ele ressuscitou
pessoa. Ele ressuscitou dentre os mortos. O propósito é salvação de almas. Algumas coisas o Senhor vai usar para poder fisgar o peixe. E alguns vão vir na tarrafa. Vai julgar a rede e vai vir um punhado. Jesus que dá um jeito de separar quem é bom e quem é ruim. Isso não é com a gente não, tá? Um dia desse, pastor João, eu estava no culto, levantou um profeta dizendo, vou eu separar o trigo do joio e algumas pessoas vão ficar, outros vão sair. Eu falei, mas que negócio que é esse? Vai não. Mas não vai mesmo. Quem vai fazer isso é o próprio Deus no dia determinado. Aí algumas pessoas dizem assim, tem muita gente que saiu da igreja, é Deus separando o trigo do joio, não é não. Porque se o joio sair antes da hora, o trigo vai embora junto. Tem um irmão que te empurrinhando, segura, aguenta. Você é crente, vai morar no céu ou não vai? Tem algum irmão te perseguindo? Te alegra. Se for pelo evangelho. Porque se for pelo mau caratismo, não adianta, tem que se consertar. Porque tem algumas pessoas que é perseguido pelo seu mau caráter. Aí ele coloca a culpa em Satanás. Agora, se for pelo amor ao evangelho, por pregar o evangelho, sorria. Você foi mandado embora do emprego porque você é crente? Te alegra. Na faculdade as pessoas não querem amizade contigo porque você é pentecostal? Sorria. Glorifica o nome do Senhor. Seria diferente se eles quisessem achegar demais e você ser igual a eles. Mas se você é diferente no meio dos demais, te alegra, sorria, engrandeça o nome do Senhor, porque nós somos discípulos, copa exata do Mestre, e ele disse que ele foi perseguido, maltratado, e nós seríamos também, mas era para a gente nos alegrarmos em Deus quando isso acontecesse. Então glorifica o nome do Senhor. Essa mocidade que é cheia de Deus e que o Senhor conta contigo para resgatar vidas. Pedro é perseguido e João também. Levam eles, prendem eles. O irmão falou aqui, né? Prenderam. Aí Nicodemos levantou, não Nicodemos, fugiu o nome agora. O maioral do sacerdote levantou e disse assim, olha, vocês lembram que levantou também alguns seguidores de Judas um dia desses, dizendo que era o Cristo? E ele foi, os seus discípulos pararam, e agora nós estamos prendendo esses dois homens, Pedro e João. Eu tenho medo da gente estar lutando contra Deus, porque se essa obra não for de Deus, essa obra não vai permanecer. Mas se essa obra for de Deus, não adianta lutar, perseguir, maltratar, porque essa obra vai permanecer sendo ela de Deus. Liberaram João e Pedro, eles saíram maravilhados, saíram alegres, porque eles estavam sendo presos por amor a Cristo. Alguns anos depois, Estevão, o primeiro mártir, ele se alegra, olha os céus estão abertos. E ele diz, Pai, não impute neles este pecado. Ele viu os céus abertos. E por que estavam apedrejando? Por ministrar a palavra. E palavra de quê? De salvação de almas. Ele morre por pregar o evangelho. Ele morre por pregar a salvação de almas. Ele morre por anunciar. E sabe qual era o ministério dele? Dividir donativos. Ele foi erguido e ungido como diácono para dividir donativos, enquanto os apóstolos anunciavam a palavra e cuidavam da doutrina. Mas quem é cheio do Espírito Santo, não importa o cargo que ocupa na igreja, ele sempre vai ser alguém que se preocupa com as almas, com a salvação de vidas, com restauração de vidas. É pastor, prega a salvação. É evangelista, salvação prega. Não é evangelista, não é pastor, não é obreiro, é membro da igreja, é saltar
lado, pega a salvação, porque nós não estamos lutando contra carne e sangue, nós estamos lutando contra principado, potestades e dominadores. Em nome de Jesus, se revista com a autoridade de Deus, se revista com a armadura do Senhor, porque depois que você levantou a mão para Cristo, Satanás vai querer te matar dia e noite, noite e dia. Então faça valer este tempo que Deus está te dando aqui nessa terra. Anuncie a palavra, prega o evangelho. A coisa mais difícil que Jesus fez nesses anos todos foi fazer discípulo. Foi a obra mais difícil que ele fez. E aí Paulo escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, o meu filho na fé. Irmão, isso aqui é muito tremendo. Porque ele diz: Timóteo, eu estou te animando, estou te direcionando a ficar em Éfeso, a fim de anunciar a verdade, para que as pessoas ali não preguem heresias e os demais acreditem. Anuncia a palavra aí, Timóteo. Prega a verdade em Éfeso. Fala do amor de Cristo para a salvação. Fala do amor de Cristo para a restauração. E muita gente, quando anuncia o evangelho e prega a palavra, alguns de nós, na verdade, anuncia como crentes salvos que somos, olha para as outras pessoas com um olhar de baixo para cima, de cima para baixo. Mas Paulo, ele anuncia dizendo: precisamos anunciar o evangelho de salvação, porque nós somos alcançados pela graça, e precisamos da salvação, a qual eu, Paulo, sou o principal desses que precisam. Irmãos, nós estamos em uma luta constante. Faça uma análise da sua vida nesses segundos. Se você não prega a salvação, você está precisando de ser salvo. Se não arde no seu coração o desejo de pregar a salvação a alguém, você está precisando de ter um encontro com Deus. Você está precisando de ser confrontado por esse evangelho. Porque quando nós recebemos Cristo em nós, o sentido da nossa vida é levar Cristo a alguém, é anunciar a Cristo a alguém. É natural quem é cheio do Espírito Santo amar esta palavra. É antinatural quem não ama e diz ser cheio. É natural quem é cheio do Espírito Santo correr do pecado. É antinatural quem não corre do pecado e diz ser cheio. É natural, irmãos, quem é cheio do Espírito Santo e ter prazer de vir ao culto, trazer um louvor e adoração ao Pai. É antinatural quando alguém vem ao culto arrastado, vem ao culto não querendo estar aqui ou em outro lugar. É natural alguém cheio do Espírito Santo levantar a voz em oração e dizer: Pai, está difícil, está na luta, está apertado, está doendo, mas eu não largo mão. Eu adoro o teu nome, porque eu quero ver o Senhor como o Senhor é. Eu quero adorar o teu nome, eu quero ver a tua face, eu quero ter comunhão contigo. Isso é o natural de quem é cheio. Glória a Deus. É natural de quem é cheio do Espírito Santo olhar uma vida que está caminhando para o inferno e o seu coração arder em amor, porque ele sabe que o mesmo evangelho que pode alcançar alguém, por sua vida, veio o mesmo evangelho que alcançou a sua vida uma hora, um dia. Eu não me canso de agradecer a Deus por pregar o evangelho hoje. E já tem alguns anos que eu prego o evangelho e parece que é a mesma coisa sempre. Os irmãos estavam louvando aqui, eu estava aqui enxugando a minha mão com a toalha. Uma mão soa e a minha mão não soa em outros momentos. Dá um nervosismo, é um peso. E mesmo assim é um momento que eu falo: Pai, aonde eu estou mais uma vez?
Eu glorifico a Deus todas as vezes que eu tenho essa oportunidade. Eu estava conversando um dia desse com alguém dizendo, não era para eu estar aqui vivo. E eu não me canso de lembrar disso. Porque eu sei que o evangelho que me alcançou foi a única oportunidade que eu tive de vida. Eu não tinha outra oportunidade de vida a não ser pelo evangelho. Um dia desse eu estava num quarto de um hotel e ia ministrar a palavra. E eu fiz uma retrospectiva da minha vida e coloquei no papel o que eu tenho. Eu falei, Jesus, se eu não tenho o Senhor, eu não tenho de fato e literalmente nada. Eu não posso perder a tua presença. Eu não posso perder o meu ministério. Não dá para perder essa chamada. Senhor, me capacita, porque o evangelho que transforma a vida é o que temos de mais precioso. E nós não podemos levar essa preciosidade de qualquer forma. Ninguém carrega um diamante balançando para a rua fora. Ninguém carrega ouro balançando para a rua fora. Quando você tem algo precioso, você segura, você guarda, você tem cuidado. Então cuide do evangelho que transforma a vida. Cuida do evangelho que transformou a tua vida. Porque independente se você nasceu no berço evangélico ou não, se você foi crente a vida toda ou não, se o evangelho te alcançou, entenda isso. Só por isso, só pelo evangelho, não tem outro caminho. Que você hoje tem um sentimento no coração de salvação. Porque se não fosse o evangelho, você estaria caminhando para o inferno. E Paulo vai dizer a Timóteo nos versículos subsequentes, é só Cristo, Timóteo, é só Ele que é o mediador entre nós e Deus, entre os homens e Deus. Não tem outro mediador, não existe outro caminho, não existe outra forma. Quer queiram, quer não, quer acreditem, quer não, o evangelho que está nos seus lábios é o único e justo caminho para levar a salvação. As pessoas vão correr na Umbanda, vão correr na Quimbanda, vão correr na magia negra, e isso é normal, porque os homens estão vazios e querem Deus em algum lugar, e sabe que a presença de Deus está aí dentro de você, e você não pode esconder isso. Você não pode reter isso. Você tem que colocar a vida, porque dentro de você flui um rio. Flui um rio. Deixa este rio brotar. Deixa esse rio trazer vida, irmão. Deixa esse rio transformar vida. Mata a sede de alguém nesse deserto. Pelo amor de Deus, ganhe almas. Quem aqui foi transformado pelo evangelho? Em nome de Jesus, deixa o Senhor te usar para transformar alguém. Irmão, tem muita gente indo para o inferno. Irmão, tem muita gente descendo a sepultura dia após dia. A eternidade existe. Nós temos o poder de tirar pessoas do inferno. Você entende isso, irmão? Irmão, o inferno é eterno. Nós temos o poder. O que nós não podemos é continuar com o evangelho numa caixinha, continuar com o evangelho retido, continuar com o evangelho dentro dos nossos cultos, para os nossos jovens, para o nosso povo. Não podemos. O evangelho transforma a vida, o evangelho transforma a sociedade, transforma a família, transforma caráter. O evangelho transforma. O poder está em nossas mãos. O Senhor nos revestiu de poder. Irmão, não tem como alguém que usa crack 10, 15 anos e sair do crack, não tem como. É uma química que entra no sangue, corrói o osso, a pessoa definha. Mas o evangelho separa a química do crack e o sangue purifica. Não tem cura para AIDS, não tem a cura para o HIV, tem um tratamento que controla a doença, mas Jesus Cristo, através deste evangelho, cura, transforma.
Esse evangelho, ele restaura famílias inteiras. A minha tia foi da Umbanda uma vida inteira levando oferendas em encruzilhadas, uma vida inteira subindo em montes e fazendo trabalhos, uma vida inteira indo no terreiro e girando e recebendo guias e recebendo entidades, uma vida inteira. A casa dela tinha um altar para Pomba Gira, para o Zé Pilintra. A casa dela era um lugar de consulta, onde ela benzia, onde ela fazia trabalhos, onde ela tirava trabalhos de outros lugares, uma vida inteira. Certa vez, ela lia livros de 400 páginas, 500 páginas, ela lia vários livros, e ela começou a ler a Bíblia Sagrada, ela começou a ler a palavra do Senhor, e quando eu chegava em casa, a gente morava no mesmo quintal, ela escrevia algumas perguntas, para poder fazer a mim, a gente sentava e falava sobre a Bíblia, e ela queria entender algumas coisas, ela começou a ir à igreja, ia no centro, ia à igreja, ia no centro, ela começou a ter problema renal, o rim dela parou, foi fazer hemodiálise. No tempo que ela tinha que ir no centro, eram os mesmos dias da consulta da hemodiálise. Então ela começou a parar de ir no centro e só dava para ir na igreja no dia de domingo. E ela começou a ir aos cultos, e até que ela levantou a mão para Jesus e aceitou o Senhor como Salvador. Um dia de domingo, em um almoço de família, todos nós reunidos no quintal de casa, uma macarronada maravilhosa, a gente comendo, e ela dizendo: me explica o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Eu falei com ela: te explico. Os irmãos estavam em uma só casa, e eles estavam orando, porque Jesus fez uma promessa, e a promessa é que o Espírito Santo revestiria de poder todos que ali estavam. Ela disse: o que aconteceu? Aconteceu que ele veio no 10º dia, no dia de Shavuot, e eles receberam outras línguas, e anunciaram o evangelho. Ela começou a coçar o corpo, ela começou e colocou o prato na mesa e disse: eu estou sentindo um negócio no meu corpo. Ela levantou o Espírito Santo de Deus em um almoço de domingo, junto com a família, batizou ela com fogo, com fogo, com fogo e poder. Esse evangelho transforma vida. Poucos dias depois ela foi batizada nas águas, e quando ela foi batizada nas águas, meses depois, saiu para ela o transplante. Eu lembro que eu estava na janela às 5 horas da manhã, quando ela passava e dizia: saiu para mim o transplante. Mas eu falei com Deus: se for para mim sair do evangelho, eu não quero. Se for para ele me curar, eu quero. Se for para eu sair, eu não quero. E ela foi para a cirurgia. 2 pessoas receberam os rins do mesmo doador. O moço que recebeu com ela, recebeu altas em dias, começou a urinar, estava funcionando perfeito, e ela pegou uma bactéria chamada hemácia, e ela entrou em coma, e em coma ela ficou. Eu lembro como se fosse agora, eu fui visitar ela e disse: tia, está firme com Jesus, aperta a minha mão. Ela apertou a minha mão em coma profundo, e uma lágrima rolou. 2 dias depois o Senhor levou ela. Sabe o que é isso? O evangelho que transforma, que salva, que restaura. O evangelho de salvação. Uma eternidade espera ela. Ela estava caminhando para o inferno, e esta palavra: oi, amamaraioi, estei. Come mais tu que pai é Senhor. Nós somos assembleianos, irmãos. Assembleiano ama a palavra, o Pentecoste ama a alma. É a Assembleia de Deus que durante muitos anos vai para a praça dizer que Jesus salva, que Jesus cura, e daqui a pouco voltará para buscar o seu povo em nome de Jesus. Não deixa essa raiz morrer. Não deixa o evangelho parar em você. Não deixa. O evangelho não pode parar em você, pelo amor de Deus. Passa isso para frente. Para com esse negócio de fama. Para com esse negócio de querer ser conhecido e reconhecido em nome de Jesus. Está na hora de uma nova geração levantar, pelo amor de Deus. Está na hora de uma nova geração abrir a cabeça, a mente. O evangelho não é dinheiro. Não é fama, não é chave, não é carro. Não, não é.
ver os jovens cobrando para anunciar a palavra. Isso me entristece a alma. Me entristece a alma, os jovens colocando na rede social. Manda um pix aí porque eu estou sem agenda. Que praga é essa, Jesus? Uma praga que enraizou no nosso meio. Evangelho, irmão, é morte. Evangelho é morrer. Evangelho não é cuidar da sua vida. O evangelho é cuidar da vida do outro. O evangelho é doar a sua vida por alguém. É entregar a sua vida por alguém. Nós somos discípulos de Cristo, e o que Cristo fez? Ele doou a vida dele por nós. E o que devemos fazer? Doar a nossa vida por outro. Se tiver você e um não crente, e os dois, um morre, você tem que tomar a frente e dizer, eu morro, ele não. Porque se você for, você vai para o céu. Precisamos anunciar essa palavra que muda gente, que muda vida. Precisamos investir nesse evangelho. Eu não consigo, às vezes eu fico lendo, e fico vendo a história da igreja, e muita gente anuncia os grandes homens, e é normal isso. Mas os principais, as pessoas que mais foram responsáveis por anunciar o evangelho, foram os comerciantes, os anônimos. Foram pessoas sem nomes. Pessoas desconhecidas. E o que eles queriam? Salvação de alma. Tenta desenhar na sua cabeça e tenta fazer isso, porque de vez em quando eu faço isso. Eu amo filme, gosto de ver filme para ver se eu consigo desenhar os negócios. Eu fico imaginando a Bíblia. Imagina você passando em uma rua e o irmão que estava no culto com você, queimado ali. Fogo pegando e o irmão morto, queimado. E você passando e vendo fogo pegando no corpo dele. E iluminando toda a cidade com o corpo dos irmãos. E você saber que se você continuar falando desse Cristo, você também corre o risco de ser queimado. Preso. Açoitado. Agora imagina Paulo agora, escrevendo a Timóteo sobre salvação de almas. E Paulo está preso. Preso por quê? Por anunciar o evangelho. E agora ele vê os seus algozes vindo à sua direção com a espada na mão. A sua cabeça está em um tronco. Os algozes com a espada. Ele poderia negar a Cristo para viver. Mas ele ora para os seus algozes e vai dizer: eu estou preparado no altar do Senhor como oferta de aspersão. E eu sei que o justo juiz já preparou para mim a coroa de glória. E não somente para mim, Timóteo, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Eu combati o bom combate, encerrei a carreira, mas a fé está guardada. Aleluia! A preocupação de Paulo é dizer: Timóteo, não pare de pregar o evangelho, não pare de anunciar esta palavra. Eu estou indo e você está ficando. Não pare de falar, não pare de pregar. Pregue a salvação até o Alexandre o Latoeiro. Prega! De pé no seu lugar, por favor. Oh, glória a Deus. Irmã Aninha, ajuda aqui, minha irmã. Vem cá, ajuda aqui. Nós vamos orar ao Senhor. E a minha oração é que o Senhor te venha impactar a sua vida a ponto que você venha orar por almas. Para ganhar vidas a Cristo. Para ganhar vidas ao Senhor. O pastor falou aqui sobre os jovens que estão a fim de namorar. As irmãs que olhou de quebradinha assim, se não for crente, irmã, corre, pelo amor de Deus, corre. Se
Se não for com cabeça do céu, não vai. Se não quer ganhar almas, irmão, pelo amor de Deus, não entra nessa. Fica solteiro o resto da vida. Porque o nosso propósito é o céu. Não andarão dois juntos se não tiver de comum acordo. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito de Deus. Eu sei que um culto como esse você pode transformar alguém, Senhor. Num culto como esse, o Senhor pode mudar a concepção de alguém, a vida de alguém. Que o Senhor possa mostrar para cada um de nós que nós precisamos da salvação. Nós somos o principal dos que precisam da salvação. E através de nós, almas serão restauradas pelo Senhor. Almas serão levadas ao altar. A ponto, Deus querido, dessas almas começarem a gerar vidas também. Deus, que esse evangelho não pare em nós. E que essa geração venha a ser uma geração que continue o que nossos pais começaram. Que essa geração seja uma geração que não pare de anunciar esta verdade. Que todas as armas, todas as ferramentas possíveis venham ser utilizadas para a glória do teu nome. Quer comais, quer bebais, faça isso para a glória do Deus de Israel. Coloque sede nesta mocidade. Ponha sede nessa juventude, a fim de ganhar almas, a fim de ganhar vidas para o Senhor. E nós sabemos muito bem que quem ganha almas é cheio do teu Espírito, porque é só o Senhor que nos leva a anunciar o Evangelho às criaturas que estão perdidas. É só o Senhor que nos leva a anunciar o Evangelho a vidas que estão indo ao inferno. E que os demônios nos ouçam. Estamos saindo daqui preparados, armados e revestidos, a fim de ganhar vidas para Cristo. Reveste os meus irmãos, ó Pai. Reveste os meus irmãos, que fiquem preparados, a ponto de entregar as vossas vidas por amor à alma. Conheço você por dentro. Peça a Deus almas. Peça a Deus vidas. Quantas vezes está sorrindo? Peça a Deus para você ganhar os seus primos. Para você ganhar as suas primas para Cristo. Peça a Deus para o Senhor te dar estratégia, ganhar seus tios. Peça o Senhor para ganhar os seus pais para Cristo. Prega o Evangelho com sua vida. Prega o Evangelho com seu comportamento. Prega o Evangelho com as suas reações. Seja cheio do Espírito Santo e ganhe alma. A sua história eu já tinha escrito, filho. E só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. História já estava escrita. E eu não perdi o controle, não. 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 Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. E só parece
parece que é o fim, já era, vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. 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 A igreja do Senhor é a única oportunidade das pessoas conhecerem a Cristo. É através da igreja do Senhor. Você é a única oportunidade de levar Cristo para os não salvos. Você é a única chance das pessoas se redimirem. Pode uma mãe se esquecer de um filho. Seja cheio. Davi estava Seja cheio de Deus, cuidando das ovelhas, a ponto de você ganhar a alma. José estava esquecido. Lá na cisterna estava esquecido. Na prisão estava esquecido. No palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido. Lá no tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido. Em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Bateram nele, estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificado ele estava esquecido. Levanta sua mão pra adorar, vai. Engrandeça porque ele está na casa. Engrandeça porque Jesus vai resgatar. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou eu vir aqui só para te dizer que eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Deus está no controle. Ele está. Ele vai levantar você para ganhar vidas. E os seus problemas, as suas dificuldades, o Senhor vai endireitar, vai colocar no lugar. Ele cuida de ti. E você cuida da pregação do Evangelho. Ele cuida de ti. Já E ele estava escrita. Eu não perdi. Ele cuida de Ele ti. não perdeu. E você Ele cuida não da perdeu. obra. Ele não perdeu. Ele não perdeu. Eu não perdi o controle. Já tem alma aqui na frente. Dá glória a Deus, porque Jesus está operando, vai. Eu não O perdi. Espírito Santo é que faz esta obra. Não perdi. A igreja ainda é a mesma. A igreja ainda ora. E Jesus salva. A igreja ainda tem alguém que anuncia o Evangelho. E é você, é você. Você é responsável. Eu não perdi o controle, não. A sua história já estava escrita. Eu não perdi. Ele não perdeu. Ele não perdeu. Ele Faz um apelo para ele. Faz um apelo para ele. Faz um apelo para ele. Glória a Deus. Qual é o nome da moça? Perguntou não? Qual é o nome dela? Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Mais alguém? Está aceitando ou voltando? Qual é o seu nome? Eliade. A irmã Eliade está voltando para Jesus aqui. Dá uma glória a Deus aí, vai. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus ou aceitar o Senhor como Salvador? Porque o propósito aqui é gerar vidas. E o Espírito só, e mais ninguém, só
O Espírito Santo pode gerar vida em alguém. Só Ele, mais ninguém. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus ou aceitar o Senhor como Salvador? Dá uma olhada no seu lado aí para ver se tem alguém. Isso, quebra o pescoço aí, dá uma olhada do lado. Pergunta se tem alguém que quer aceitar Jesus. Para trás. Se tiver igual crente, preocupa não. Pergunta a si mesmo. Se tiver vestido igual crente, se não tiver, pergunta a si mesmo. Quer voltar para Jesus? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Ou aceitar o Senhor como Salvador? Que o Senhor abençoe a igreja, pastor.